para a aula. Então assim, gente, quando vocês forem efetuar um cálculo de divisão, é muito importante você saber os nomes dos termos. Isso aí. Olha, quando eu tenho uma divisão, que eu armo a conta de divisão, nós devemos saber então que o número que eu coloco aqui, ele é chamado de dividendo. O número que eu coloco aqui é chamado de divisor. Olha, presta muita atenção. Aqui é chamado divisor. O resultado da minha divisão é chamado de quociente. Então, esse daqui seria o nosso resultado. E o que sobra é chamado de resto. Pode ser ele zero ou diferente de zero. Então, olha aqui, por exemplo. Se eu der a divisão para você de 84 dividido por 4. O que você sabe aqui? Você sabe que esse 84, ele é o nosso dividendo, não é? Esse 4 é o nosso divisor. O valor que vai dar aqui, o resultado dessa divisão, é o quociente, para você se lembrar. E o tanto que vai sobrar é chamado de resto, ok? E outra coisa, é muito importante também que depois que você termine a sua conta de divisão, você faça a seguinte análise. Você vai fazer uma prova real para validar a sua resposta. Então, olha aqui. Se você fizer, então, o seu quociente multiplicado pelo seu divisor, ó, quociente multiplicado pelo divisor e somado com o resto, quociente vezes divisor somado com o resto, quem que vai ter que dar? Vai ter que dar o valor do dividendo. Isso mesmo, então essa daqui é uma validação que você tem se a sua divisão está correta ou não. Ok, agora nós vamos passar então para os exemplos. Vamos lá? Bom, gente, então aqui eu trouxe os exemplos para vocês. Mas antes de realizar esses exemplos, eu preciso que você saiba o significado da ideia da divisão. O que significa realizar uma divisão? Realizar uma divisão significa eu repartir, eu distribuir uma quantidade, eu partir uma quantidade. Só que todas essas coisas que eu faço, repartir, distribuir, partir, sempre é dividir em partes iguais. Então, lembra bem disso na hora de realizar as suas divisões. Sempre eu reparto em partes iguais. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês hoje. 72 dividido em 6. Quer dizer que eu preciso pegar 72 balas e dividir para 6 pessoas. Então, lembre-se que a quantidade de balas que cada pessoa vai receber deve ser igual ao que a outra vai receber. Ok? Então, vamos lá para o algoritmo da divisão. Eu devo pensar o que então? Quantas vezes o divisor 6, ele cabe no 72, tá? Então, quando eu começo a realizar uma divisão, eu inicio pela dezena, porque eu tenho dezena e unidade. Eu vou iniciar por aqui. Então, quantas vezes esse 6 cabe dentro desse 7? É possível fazer isso? É possível, né? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Uma vez, não é? Porque, ó, uma vezes o 6 são 6. Aí aqui eu faço aquela subtração, né? Então, de 7 eu tiro 6, sobra 1 para mim. Muito bem, ainda eu não acabei a divisão. O que eu preciso fazer? Eu preciso abaixar esse algarismo 2. Então, eu vou abaixar o 2, aí ele juntou aqui com 1 e formou 12. E agora, eu devo pensar, 12, eu consigo dividir em 6? Consigo ou não? Pensa aí, quantas vezes o 6 cabe no 12? Pense na tabuada do 6. Tem a resposta 12 ou um número aproximado a 12? Você já pensou e descobriu que tem, né? Na tabuada do 6, se eu fizer 2 vezes 6, 2 vezes 6 dá 12. Então, aqui eu tenho 0, 0. Então, o que aconteceu aqui, gente? Eu fiz uma divisão de 72 por 6 e obtive 12 e resto 0. Se o resto foi 0, então o que eu tenho aqui? Aqui significa que eu tenho uma divisão exata, porque o nosso resto foi 0. Ok? Vamos passar para a segunda divisão, então.
Olha, aqui eu tenho 1.332 dividido em 9. Bom, o que eu preciso pensar agora? Se eu pegar, então eu tenho lá, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vou começar sempre aqui na esquerda. Se eu pegar o 1, eu consigo pegar 1 e dividir em 9? Ou posso pensar, o 9 cabe dentro do 1? Não cabe. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um arquinho aqui e vou formar 13. Eu juntei os dois algarismos, então eu tenho 13. Agora vamos pensar, é possível colocar 9 dentro de 13? Ou é possível pegar 13 e distribuir para 9 pessoas? Agora é possível. Então quantas vezes esse 9 cabe dentro do 13? Você sabe? Cabe uma vez. 1 vezes 9 são 9. Porque o que aconteceria se eu colocasse 2 vezes o 9? Quantos são 2 vezes o 9? 2 vezes 9 são 18. E aí iria passar dessa quantidade inicial que eu tenho aqui. Então por isso que eu coloquei somente uma vez. E agora aqui eu faço a subtração, né? Que eu vou ter que trocar. 9 para 13 são 4 e 0. Bom, e agora, gente? O que eu faço? Eu tenho um algarismo 3 para abaixar aqui. Então, eu abaixei o 3, formou 43. Agora, nós devemos pensar na tabuada do 9. Quantas vezes o 9 dá 43 ou chega perto do 43? Então, você vai lá pensar na tabuada. Ah, eu sei que 2 vezes 9 são... 2 vezes 9... Ó, colocando a resposta. 2 vezes 9 eu sei que são 18. 3 vezes 9 são 27. 4 vezes 9 são 36. 5 vezes 9 são 45. Olha, então quantas vezes o 9 se aproxima do 43? Ó, se eu colocar 5 vezes 9, vai dar 45. Vai passar. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, 4 vezes 9, que são 36. Então, ó, 4 vezes 9 são 36. Aí faço a subtração. Então, aqui eu vou ter que trocar. Vai ficar 6 para 13 são 7. E aqui deu 0. Aí, olha aqui, eu tenho mais um algarismo 2 para abaixar aqui. Então, agora eu tenho 72. Aí eu vou pensar, quantas vezes o 9 cabe dentro do 72? Continuando a tabuada do 9. Ó, 5 vezes 9 deu 45. Será que vai dar mais? Se eu fizer 6 vezes 9. 6 vezes 9 são 54. Tá chegando. Vamos tentar mais um. 7 vezes 9 dá 63. Ó, então 7 vezes 9 tá perto já. Vamos tentar mais um. 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. Olha, então se eu fizer 8 vezes o 9, eu tenho 72. Aqui dá 0, aqui dá 0. Então, mais uma vez, eu encontrei a divisão com resto 0. Então, significa que eu tenho uma divisão exata também, ok? Então, passamos aqui para o nosso último exemplo do dia. Olha, eu trouxe para vocês, então, 238 dividido em 18. Como mesmo que eu devo começar uma divisão, eu devo pegar o algarismo aqui da esquerda, né? No caso ali a centena. Se eu pegar esse 2, eu consigo dividir para 18 pessoas de partes iguais? Não, né? Então eu tenho que fazer a junção. Eu faço aquele arquinho e formo 23. Então agora eu vou pegar 23 balas e dividir para 18 pessoas. É possível agora realizar essa divisão? É possível o 18 caber dentro do 23? É possível, né? Então quantas vezes ele cabe? Olha, tá facinho aqui, né? Uma vez só, porque se eu fizer 2 vezes, vai passar desse valor 23. Olha aqui, se eu fizer 18 vezes 2, 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 1, 2, 3, ó, dá 36 se eu fizer 2 vezes. Então, por isso que eu começo com uma vez, que é o suficiente. Então, agora aqui vamos fazer a subtração. Só lembrando aqui, se eu vou pegar 8 e tirar de 3, não vai ser possível realizar isso, né? Porque o 3 é menor, então eu vou ter que fazer uma troca. Então aqui ficou 1 e aqui eu passei 1. Formou 13. E agora, de 13 eu tiro 8, sobram 5. 1 tira 1, 0. Muito bem. O que eu faço agora, gente? Agora, então, eu tenho o algarismo 8 para abaixar aqui. Formou 58.
Vamos descobrir aqui quantas vezes o 18 cabe no 58? Então, vamos fazer 18 vezes 2, eu já sei que deu 36. Vamos fazer vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, com 2 que subiu, 5. 54. Porque se eu fizer agora, olha aqui, 18 vezes 4, 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 1, 4, 7. Passa, né, do que eu preciso. Então, eu vou usar 18 vezes 3. Então, quer dizer que o 18 cabe 3 vezes no 58, que deu 54. Agora, de 8 eu tiro 4, dá 4, sobra 0. O que aconteceu aqui agora, gente? Diferente daquelas outras. Tem mais algum número para abaixar? Não tem. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma divisão agora que teve um resto 4. Então, eu tive uma divisão não exata. Aqui aconteceu, então, uma divisão não exata, porque o meu resto não deu 0. Então, eu fico com essas balas, né? Eu não consigo dividir, então, 238 por 18. Sempre, essa aqui vai sobrar um restinho. Deu 13 balas para cada criança, mas essa aqui eu guardo de volta no pote. Sobra 4, eu guardo de volta, não dou mais para ninguém. Ok? Então, aqui um exemplo de divisão não exata. Certo, gente? Lembrando que você pode validar a sua resposta. Você pega o seu 13, vamos lá lembrar, que é o seu quociente, multiplica pelo divisor, vai dar 8 vezes 3, 24, 8 vezes 1, 8, 10. Daí vai dar 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Vai dar 4, 3 e 2. Dá 234. O que eu preciso fazer agora mesmo? Somar o meu resto, que o meu resto foi 4. 234 aqui dá 8, 3 e 2. Olha então o que aconteceu. Multipliquei o meu quociente pelo divisor, adicionei o meu resto. O que deu aqui? Quem mesmo é esse cara aqui? É o dividendo. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo de divisão, que é